segunda aula é de matemática. Continuar a atividade que tia passou ontem para vocês. Nós fizemos a atividade 1 e a atividade 2, certo? Hoje, nós iremos fazer a atividade... Eita, atividade ainda não? Hoje, nós iremos fazer a atividade 3. Bom, lembram que ontem tia falou um pouquinho com vocês sobre as figuras planas e os sólidos espaciais? Vocês lembram que tia falou para vocês sobre o que é lados e o que é vértice? Bom, então, nessa atividade, nós iremos continuar trabalhando o que é lado e o que é vértice, certo? A nossa atividade, nós iremos concluir a atividade da aula passada. A aula passada, a aula de segunda-feira, de ontem, foi lançado um desafio para vocês, não é isso? O desafio, o problema era: tenho 3 lados e 3 vértices. Quem sou eu? Nós realizamos a atividade 1 e a atividade 2. Hoje, nós iremos realizar a atividade 3, a atividade 4 e a atividade 5, certo? Na atividade 3, vocês irão ver que na parte de cima tem um exemplo. Neste exemplo está falando o seguinte: vocês podem perceber que os triângulos estão circulados, as figuras que têm 4 lados, marcado um X, e sobrou uma figura. A figura que sobrou, ela tem 5 lados. Por que ela tem 5 lados? Vou tentar mostrar aqui para vocês o porquê. Olha, um lado, 2, 3, 4, 5. O lado são as linhas. Nessa imagem, vocês podem observar o triângulo. Ele tem 3 lados. O pentágono, 5 lados. O quadrado tem 4 lados. E o hexágono tem 6 lados, certo? Lembrando que os lados são as linhas. E o encontro entre as linhas nós chamamos de vértices. Aí faltou apenas o retângulo, que também tem 4 lados. Linhas, certo? Todo sólido geométrico, toda figura plana é formada por linhas. Cada linha daquele é um lado. O encontro de 2 linhas seria essa pontinha de cima, nós chamamos de vértice. Aqui, ó. Aqui seria uma figura com 4 lados. Por que 4 lados, tia? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Entenderam? Cada linha que forma a figura nós chamamos de lados. Então, aí está pedindo para vocês, na nossa atividade 3, que vocês circulem os triângulos. Vocês lembram o que é triângulo? Triângulos tem 3 lados e 3 vértices. Circular o triângulo, vocês irão fazer um X nas figuras que tem 4 lados. 4 lados. E irá sobrar uma figura. Vocês irão contar quantos lados tem essa figura. E aí, vocês acham que tem quantos lados? Contem, ó, as linhas que formam o desenho. Lembrando, toda vez que tiver encontro entre uma linha e outra, é uma vértice. Então, aqui, ó, teve um encontro, 2 linhas. Não tem encontro nenhum, uma linha. Com encontro, 2 linhas, certo? A nossa atividade 4. A nossa atividade 4 tem 2 questõezinhas apenas. Na questão primeira, fala o seguinte: que Camila, ela quer fazer 2 desenhos usando um triângulo e um quadrado. Então, tá pedindo que você faça
um desenho com um triângulo, um quadrado e um retângulo. E aí, o que você pode desenhar que tenha um quadrado, um triângulo e um retângulo? Usem a criatividade de vocês. Façam aí um desenho que vocês podem colocar essas 3 figuras geométricas. Já no nosso desenho 2, está pedindo que vocês façam outro desenho que contenham um triângulo, um quadrado e um retângulo. E aí, qual é esse outro desenho que vocês podem fazer? Usem a criatividade de vocês, certo? Vão aí imaginando, por exemplo, algum brinquedo que vocês tenham que tenha essas 3 formas de triângulo, de quadrado, de retângulo. Olhem na casa de vocês para ver se vocês veem alguma coisa que tem essas 3 formas. Olhem no material escolar de vocês, se algum material de vocês possui essas 3 formas, certo? E aí vocês vão lá e façam um desenho bem lindo. O segundo da nossa atividade 4 diz o seguinte: de que maneira as duas imagens se parecem e de que maneira elas são diferentes. Então, você vai falar, de que maneira que as duas imagens se parecem? Por que você acha que elas se parecem? O que é que você fez igual nas duas imagens? Certo? E de que maneira elas são diferentes? Por exemplo, vamos supor que tenha me dado o desafio de fazer uma imagem utilizando círculo. Aí eu fui lá e fiz um rostinho com 2 olhinhos. Primeira imagem. Na segunda imagem, eu fiz uma bola. Certo? Quer dizer, nas duas imagens, o que as imagens aí que eu fiz têm em comum? Nas duas imagens, eu utilizei o círculo. Ou seja, as duas imagens têm apenas o círculo. Mas, em uma imagem, eu fiz 3 círculos. Certo? O rosto com o círculo do olho e o círculo do outro olho. Já em uma das imagens, na outra imagem da bola, eu fiz apenas um círculozinho. Então, elas são iguais porque todas foram feitas de círculos, mas elas têm características diferentes. Então, vejam o que o desenho de vocês tem de igual, tem de comum e quais são as características que diferenciam um desenho do outro. A nossa atividade 5, vocês resolverão um problema. Sérgio quer fazer o desenho de um retângulo e um triângulo. Como Sérgio poderia desenhar essas formas? Então, você irá desenhar aí a forma de um retângulo e de um triângulo, certo? Embaixo está pedindo que você descreva o número de lados e o número de vértices, que muda entre as formas que você desenhou. Então, você vai ver, por exemplo, quantos lados tem o triângulo e quantos lados tem o retângulo. Aí você vai colocar, né? Quantas vértices tem um triângulo e quantas vértices tem um retângulo. Aí você vai colocar. Entendeu? Então você vai colocar. O retângulo tem X lado e X vértices. Já o triângulo tem X lados e X vértices. Se vocês tiverem dúvida, mandem pergunta para a tia no Zap. Estarei à disposição de vocês. Ok? Beijo!